Há muito tempo no futebol brasileiro essa história de que existe 12 clubes grandes deixou de ser verdade. No passado que colocavam medo, hoje é fracasso atrás de fracasso. No vídeo de hoje vamos acompanhar alguns times do futebol brasileiro que deixaram de ser gigantes para viver da mediocridade. Clube de Regatas Vasco da Gama. Poucos times do Brasil tiveram uma queda tão marcante quanto o Vasco. O clube que revelou jogadores como Romário, Roberto Dinamite, Edmundo, que viveu momentos históricos. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, chegou a ser uma das grandes forças do futebol sul-americano. Foram anos de crises administrativas, dificuldades financeiras, mudanças constantes de planejamento e temporadas muito abaixo. E cada vez mais os resultados negativos apareceram dentro de campo. O Vasco, que nunca tinha sido rebaixado antes dos anos 2000, acabou sendo rebaixado 4 vezes. E se vê mais uma vez com grande risco de rebaixamento, quando todo o campeonato Vasco fica seriamente ameaçado a um novo rebaixamento. Que acabou se criando um ciclo extremamente complicado para o time Cruz Maltino, onde não consegue se estruturar, não consegue montar times competitivos e não consegue o mínimo, que é ter uma campanha no Brasileirão decente. E de fato o Vasco deixou de ser um time grande, um time competitivo há muito tempo e vive só de histórias do passado. Grêmio. O caso do Grêmio é um pouco diferente, porque estamos falando de um clube que mesmo nos últimos anos conseguiu conquistar títulos importantes. Em 2017 conquistou a Libertadores, mostrou que o Grêmio poderia voltar a ficar no topo. Porém, depois daquele período de sucesso veio uma queda impressionante. O clube passou por mudanças, elencos, dificuldades financeiras, decisões questionáveis dentro e fora de campo. Em 2021 o time foi rebaixado pela segunda vez. Isso mesmo, o Grêmio, um clube gigantesco, um dos maiores clubes do Brasil, rebaixado à segunda divisão. Um clube que poucos anos atrás teria ganhado a Libertadores, voltaria a jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Ele até conseguiu voltar rapidamente da Série B, mas continuou enfrentando dificuldades e recuperar a regularidade aí do clube aí dos tempos passados. Mas a grande questão é como um clube que recentemente esteve entre os melhores da América conseguiu cair tanto em tão pouco tempo. Agora vamos falar do Internacional, outro gigante do Sul. O Inter, que viveu uma das épocas mais gloriosas da sua história entre 2000 e 2010. Ganhou Libertadores, Mundial, Recopa, Sul-Americana, era conhecido como campeão de tudo. Chegou a ser considerado uma das maiores forças do futebol brasileiro. Porém, depois daquele período, o clube começou a perder espaço. Em 2016 aconteceu um dos momentos mais traumáticos na história do Inter: o rebaixamento para a Série B pela primeira vez. O clube vinha uma sequência de boas temporadas. Para vocês terem noção, em 2015 o Inter foi semifinalista da Libertadores, em 2016 caiu para a Série B, algo que não era esperado pela diretoria, muito menos pela torcida. Depois de voltar da Série B, o clube continua alternando bons momentos com um período de enorme instabilidade. Isso é justamente o caso que torna o Internacional um clube tão estável. E nos últimos anos o time briga novamente para não ser rebaixado, depois da temporada do Brasileirão em 2025 ter escapado apenas na última rodada. Em 2026 o clube se enfrenta novamente brigando, é um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Botafogo. Talvez nenhum clube dessa lista tenha passado por uma transformação tão dramática que nem o Botafogo. O clube com história gigantesca, com vários craques, mas durante anos teve enormes dificuldades em transformar sua história em títulos. Botafogo que caiu em 2002, depois caiu em 2014 para a Série B e em 2020 teve 3 rebaixamentos. Parecia que o clube estava preso em um ciclo terrível, subia para a Série A, tinha dificuldades, acabava rebaixado novamente. Então o Botafogo se tornou a SAF do John Textor, que todo mundo esperava que voltaria a brigar em alto nível aí, todo ano brigando por título, uma transformação enorme do Botafogo. Porém o clube se vê novamente em uma crise terrível, com várias dívidas, novamente aí porém o clube se vê novamente com várias dívidas e várias dificuldades, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições. O que mostra que o clube no início da SAF foi muito promissor, acabou que era apenas um fogo de palha. E chegamos no São Paulo, talvez um dos casos mais curiosos dessa lista. Porque estamos falando de um clube que dominou o futebol brasileiro e sul-americano por vários períodos. Tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores,
6 vezes campeão brasileiro, e durante muito tempo São Paulo era um dos clubes mais organizados do país. Depois de anos de protagonismo, veio uma fase com enorme instabilidade, troca de treinadores, elencos que não funcionavam, problemas administrativos, contratações que não deram certo, e o clube passou muitos anos sem conquistar os principais títulos que a sua torcida esperava. Diferente dos anteriores, o São Paulo conseguiu se manter na primeira divisão, evitando o rebaixamento, sendo um dos 2 clubes que nunca foi rebaixado à Série B. Porém, com a crise, com a dívida cada vez maior e com campanhas ruins no Brasileirão, isso pode se tornar realidade futuramente, caso o São Paulo não se organize novamente. O Santos, que continua sendo um dos maiores clubes do Brasil, porém tem acumulado marcos aí negativos que vão ficar na história desse clube. O time que foi rebaixado em 2003 pela primeira vez iria jogar a segunda divisão. Era um dos feitos que a torcida mais gostava de relembrar, né? O nunca rebaixamento do Santos. O time acabou sendo rebaixado na Vila Belmiro, com goleadas recentes para Internacional, levou 7-1 para o Internacional, para o Vasco, o que só vem mostrando a gestão fraquíssima dos últimos anos, as gestões do Santos, que vem acabando aí, tendo números negativos aí para o clube que é tão gigante. E isso é provado no Brasileirão. A cada Brasileirão que passa, o Santos briga contra o rebaixamento. Desde que voltou da segunda divisão, o clube sempre briga para não ser rebaixado, e não é diferente nesse Brasileirão de 2026. Mesmo com o craque Neymar, o Santos se vê novamente aí brigando para não ser rebaixado no futebol brasileiro. Esse vídeo mostra pra gente que de fato o futebol é o esporte mais cíclico de todos. Todos os times dessa lista tiveram seus períodos de glórias, de títulos, que muitos torcedores pensavam sair daquele momento ali. Muitos ruins para esses times chegaram